Boa tarde a todos. Como prometido, estou iniciando aí a segunda aula de Epístolas Paulinas. Para você que está me vendo pela primeira vez, eu sou o pastor Arnoldo Jacober, sou bacharel em Teologia e Ciências da Religião, formado pela Unicesumar. Eu já lancei um primeiro vídeo ontem no meu canal chamado Teos, Teologia para Todos. E hoje nós estamos seguindo aí onde eu vou dar uma aula introdutória, continuando com uma aula introdutória. O último vídeo falou da biografia de Paulo. E nesse vídeo aqui eu pretendo dar uma aula introdutória falando um pouco a respeito de onde surgiram as cartas, como surgiram, a importância delas dentro do contexto das Escrituras Sagradas, dentro da Bíblia, ok? Então vamos iniciar aí. Hoje eu estou num domingo aí, uma tarde boa. Talvez vocês escutem alguns barulhos aí de fundo. Eu tenho meus bichinhos aqui em casa, eu tenho um aquário atrás, como vocês podem ver, eu tenho uma calopsita, tenho uma cachorra que de repente, se alguém bater no portão ou passar aí perto, com certeza ela vai latir. Eu peço desculpa desde já. Como eu disse no vídeo anterior, eu estou tentando melhorar os vídeos. Esse aqui eu já tenho certeza que melhorou muito. Eu já estou conseguindo aí, arrumei uma forma de eu projetar os slideshows aí para que vocês possam acompanhar tudo que se passa, tá? Junto aos slides, ok? Futuramente eu ainda não sei como fazer isso, mas eu preciso me adequar. Não sou youtuber, não tenho conhecimento aprofundado de tudo, sei que tem como fazer, mas preciso descobrir como disponibilizar aí para vocês aí o material escrito. Eu tenho uma apostila escrita de minha autoria, Epístolas Paulinas, e até mesmo disponibilizar os slideshows para que vocês possam aí, além de acompanhar melhor, talvez até mesmo fazer o uso desse material nas suas igrejas, tá? Tudo que eu posto, tudo que eu faço não é material fechado. O meu intuito, como já dito no vídeo anterior, é compartilhar o conhecimento que ao longo aí de 11, 12 anos de estudo teológico eu venho tendo. Então vamos seguir com a nossa aula de Epístola Paulina para que o vídeo não fique muito comprido, ok? Hoje então nessa introdução aí nós temos que falar um pouquinho, embora as Epístolas Paulinas estejam no Novo Testamento, a gente tem que voltar um pouquinho lá atrás para a gente entender como é que era comunicado, tá? Porque a gente tem que entender que existe uma diferença nas epístolas. As cartas, elas são escritas de uma maneira diferente. No Velho Testamento, o registro escrito que nós tínhamos era um registro basicamente cronológico, histórico e algumas vezes da vontade de Deus para com o seu povo judeu, ok? As cartas, elas se tornam algo mais pessoal, como nós vamos ver à frente. As cartas, elas vão se tornar algo mais direcionado ou a pessoas propriamente dita, ou a algumas igrejas que Paulo havia constituído e deixado lá, ok? No Antigo Testamento, tá, nós vemos Deus falando aos homens por meio de pessoas escolhidas, a quem ele chamava e dava a incumbência dessas pessoas aí de transmitir, né, a vontade dele e fazer essas pessoas virem a conhecer a vontade de Deus, ok? Lá em Hebreus 1:1 está escrito isso, tá? Havendo Deus outra hora falado muitas vezes, de muitas maneiras aos pais, pelos profetas, nesses últimos dias nos falou pelo seu Filho, a quem constituiu o herdeiro de todas as coisas, pelo qual também fez o universo. Então, lá atrás, no Velho Testamento, Deus escolhia poucas pessoas, a maioria das vezes os seus profetas, para comunicar a sua vontade, para comunicar os seus desejos, para comunicar o que quer que seja ao seu povo, para corrigir, para instruir, né, e para conduzir o povo, ok? Esse objetivo, né, chamou desde a antiguidade profetas como Moisés, Davi, Isaías, Jeremias, Daniel e muitos outros, né, até Malaquias, o qual deu um sinal vindouro do sol da justiça, né? Malaquias vai dizer, vai predizer a vinda de Cristo. É um dos que dizem, né? Isso daí. Isso aí vem se cumprir, aí vem ser estabelecido por Deus lá em Mateus 4:2. Eu não separei todos os versículos, eu não tenho como ler todos os versículos, porque meu intuito é que essas aulas não fiquem muito extensas, tá? Embora eu queira exaurir o assunto, eu vou fazer vários vídeos para que nós possamos tratar mais dos assuntos, mas se eu for ler todos os versículos, se eu for colocar todos os versículos, vai ficar algo, além de demorado, um tanto quanto maçante. Então aí,
de acordo com o vídeo, você pode anotar aí, você vai ter tempo, eu não vou passar os slideshows rápidos, você vai ter tempo para depois aí verificar esses versículos e fazer uma comparação com o que está sendo dito aí, com o que nós estamos falando, ok? Lá em Gálatas 4:4 diz: o verbo encarnado traz a sua própria pessoa, revelação mais completa do Pai no seu plano de salvação para os homens. Ou seja, no passado, profetas falavam sobre o plano de Deus. E houve um momento, né, o marco zero da nossa história. Se você está aqui hoje vivendo no Ocidente, muito provavelmente você está sobre um calendário cristão. Um calendário que sofreu a influência no momento em que Jesus nasceu. O ano zero é o nascimento de Cristo. Embora saibamos que houve ali um pequeno erro, né? O ano zero teria que retroceder de 2 a 3 anos para trás para coincidir com o nascimento de Cristo. Mas tudo bem, isso aí é algo comum. Mas nós vivemos o marco, o ano zero é o nascimento de Cristo. Então, se nós estamos vivendo hoje, essa foi completamente aí o divisor de águas, ok? Vamos falar um pouco a respeito do evangelista, né? Ainda faltava, né, perpetuar e transmitir essa revelação. Qual revelação? A revelação que nos foi dada por intermédio de Cristo Jesus. Lá atrás, Deus falou aos homens através de homens escolhidos, né? Mas houve um momento na história que Deus manda o seu próprio Filho, né? O próprio Deus vem, nasce, cresce em carne, habita entre nós para transmitir o seu desejo. E esse desejo ele tem que ser transmitido. E uma das maiores formas de transmissão que nós vamos ver dessas boas novas, que é o Evangelho, é através das cartas, das epístolas paulinas, das epístolas gerais e através dos 4 evangelhos sinóticos que compõem o Novo Testamento, ok? Era necessário que testemunhas presenciais escrevessem para a geração futura o que havia visto, ouvido, palpado e tido contato com o verbo da vida, que era Cristo Jesus, né? Lá em 1 João 1:1 vai dizer: o que era desde o princípio, que temos ouvido, que temos visto com os nossos próprios olhos e que contemplamos, e as nossas mãos apalparam com respeito ao verbo da vida. Aí é o apóstolo João escrevendo, dizendo do contato que ele teve direto com o Senhor Jesus. Ou seja, volto a tocar no assunto mais vezes. A Bíblia foi só escrita por homens, a Bíblia é só um livro. Não. Futuramente eu quero gravar também alguns vídeos falando a respeito de bibliologia, para que você aí que talvez acha que a Bíblia é só um simples livro, quando eu gravar essas aulas eu pretendo provar para você, eu tenho argumentos muito fortes, históricos e com demais cargas aí que vai te provar que a Bíblia não é um mero livro. A Bíblia é um livro escrito por Deus, como eu disse no vídeo anterior, é um testamento de um pai amoroso para os seus filhos aqui. Ou seja, nós temos então essas cartas, esse evangelho que é o relato verdadeiro de pessoas que estiveram ali, pessoas que tiveram contato com o Senhor Jesus, e essas escritas foram se perpetuando e chegaram até os dias de hoje em nossas mãos, ok? Assim Deus escolheu a novos instrumentos humanos, Mateus, João, testemunhas presenciais, Marcos, Lucas, né? Intérpretes igualmente inspirados pelo Espírito Santo, que deram ao mundo 4 registros das suas revelações, que são os evangelhos sinóticos, né? Mateus, Marcos, Lucas e João, né? 3 evangelhos sinóticos. Sinóticos por quê? Porque são iguais. E o evangelho de João, que é um evangelho ímpar, é um evangelho diferenciado, ok? Quando nós tivermos a oportunidade de estudarmos Novo Testamento 1, Evangelhos mais livros de Atos, nós vamos entender e aprender um pouco mais o que é isso, ok? Mas o fato é que a continuação depois da ressurreição e ascensão da glória de Deus foi registrado então por Lucas. Lucas não é apóstolo de Jesus, ok? Lucas não foi um apóstolo. Lucas, como a gente bem sabe, se a gente for lá, ele era um médico a quem foi encomendado que ele escrevesse, narrasse os fatos ali do que havia acontecido com essa história que revolucionou o mundo, que foi a vinda de Deus até a terra, sendo um homem e morrendo sob morte de cruz. E Lucas continua esses relatos, acompanhando a história da igreja aí no livro de Atos, ok? Uma forma nova, então, ela vai nascer, né? Paulo, na grande realidade, quando a gente olha para Paulo, a gente pode dizer que Paulo era e foi o precursor de um novo estilo
de escrita, ok? O estilo das cartas, né? Escondido desde os séculos de Deus, ainda continha um mistério não revelado completamente. Um fato, um propósito, um intervalo de tempo entre a ascensão de Cristo e o seu retorno em glória. E esse é o que a gente chama de eclésia, igreja. O registro da igreja, o registro de como a igreja cresceu, de como a igreja foi fundamentada, de quem eram os seus líderes, de como essas pessoas viviam. Então ele vai ser registrado nessas cartas, né? A igreja, que é o corpo de Cristo. A palavra eclésia, né, deriva de chamados para fora, né, ou retirados para fora, pelo motivo deles terem saído de dentro da sinagoga, que era uma reunião fechada, e deles terem agora sido tirados, né, retirados. Algumas pessoas vão dizer que eles eram separados, eclésia, igreja. Daí vem o nome que até hoje nós carregamos, ok? Cartas. Nela o Espírito completa a revelação da igreja, ou seja, tudo que a gente sabe hoje. Aliás, recentemente eu vi um garoto postar no Facebook, numa postagem de uma outra menina lá, o mal da igreja, o mal das pessoas hoje é que elas ficam seguindo um livro escrito por homens. Gente, se a gente não tivesse a Bíblia, se a Bíblia não tivesse na nossa mão, se a Bíblia não houvesse sido escrita, nós hoje não conheceríamos o Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo. Nós não conheceríamos o Deus que veio e morreu por mim e por você, tá? É algo que a gente tem que saber separar, ok? Cada religião tem sua crença e cada religião tem um livro sagrado ou escritos sagrados que vão delinear, que vão dar o trilho daquela crença. Se eu pegar o budista vai ter os escritos de Buddharma. Se eu pegar os Krishnas, eles vão ter um escrito lá do Hare Krishna. E assim por diante. O kardecista, né, ele vai ter os escritos de Kardec. E nós, como cristãos, temos o escrito que nos revela o Deus Pai, que nos amou de uma tal maneira que enviou seu Filho unigênito para que morresse por mim e por você, para que todos nós pudéssemos ser salvos. Esse Cristo que quando morre e quando é assunto aos céus envia o Espírito Santo para estar conosco. Então a gente não pode se esquecer desses parâmetros. Talvez você esteja vendo esse vídeo, talvez você não seja cristão. Eu respeito todas as religiões, eu respeito a sua religião. Talvez eu conheça até mais a sua religião do que você, porque eu tive que estudar as religiões quando eu fiz o meu curso de ciência da religião, ok? Porém a gente não pode misturar, ok? E a Bíblia é o livro que nos apresenta a esse Deus, ok? Então tem que haver mais revelações, né? Ela vai desenvolver, sistematizar as doutrinas e as verdades básicas da nossa fé, ok? Ela ainda vai servir para corrigir os erros, tratar os problemas surgidos com a extensão do Evangelho, ok? Assim como encontrarmos os novos convertidos, lá em Colossos, né? Que retinham algo do seu gnosticismo pagão, os coríntios, que tinham algo das suas práticas antigas, né? Enquanto que alguns lá da Galácia quiseram impor o legalismo judaico. Olha que interessante. Então essas cartas que Paulo vai escrever, as cartas que outros escritores bíblicos vão escrever, é para combater isso, ok? Quando é feito o cânon, né, quando a gente for estudar bibliologia no futuro, a gente vai falar muito de concílio de cânon, né? Isso aí foi o que escolheu, o que entra na Bíblia, o que não entra na Bíblia, porque com o advento do cristianismo, o gnosticismo que já vinha desde o Egito Antigo, esse gnosticismo ele começa a ver ali uma área onde ele podia se embrenhar e começar a escrever e começar a tentar conseguir discípulos e mexer com a mente das pessoas. Então, muitos escritos foram refutados e não entraram no cânon da nossa Bíblia, ok? Então, o que está na Bíblia a gente tem que entender que é inspirado por Deus, que foi inspirado pelo Espírito Santo e que aquilo ali é necessário, na grande maioria, para as nossas vidas, ok? Tanto as cartas de hoje como as cartas do Novo Testamento, ok? Elas foram escritas como são escritas hoje. Por exemplo, quando você vai escrever uma carta, se você for no correio, a primeira coisa que ela tem que ter é o destinatário, ou seja, na época ela era escrevida com receptores específicos, né? E muitas vezes isso aí era escrito para resolver problemas específicos. Por exemplo, Paulo ele recebe as pessoas da família de Cloé e ele tem que escrever não uma, mas duas, e a gente vai ver que talvez até foram 3 cartas aos coríntios para resolver problemas que haviam naquela igreja. Então as cartas elas têm primeiro cunho. A gente tem que ter em mente, quando eu leio uma carta no Novo Testamento, essa carta ela tinha um receptor original, ela tinha um destinatário. A quem Paulo
ou a quem os outros escritores destinaram essa carta. A gente não pode se esquecer disso, né? Temos que entender que as cartas foram inspiradas pelo Espírito Santo, mas com uma situação e um contexto histórico e cultural. Como eu disse, família de Cloé. A cidade de Corinto era uma cidade complicada, era um istmo ali que tem. Quando a gente vê geografia bíblica, a gente pode comentar, mostrar mapas dessa região, e era uma região que ela recebia marinheiros, era uma região altamente comercial ali naquela região, ela tinha templos da deusa Diana, tinha outras coisas lá, então era uma cidade complicadíssima, a ponto de Paulo ter que escrever, como eu disse, talvez até 3 cartas, porque imagina-se que existe uma carta perdida aos Coríntios, ou que talvez essa carta, aí, no momento de ser feito o cânon, o conteúdo dela ficou dúbio e foi retirado. Então a gente tem que entender o seguinte: só entrou na Bíblia o que as pessoas que participaram do concílio da canonização, que fizeram um cânon bíblico, só entrou realmente que as pessoas viram que era inspirado por Deus, ok? Então existem regras, tá? Na aplicação dessas cartas. Quando eu leio uma carta, a gente tem que tomar muito cuidado, porque quando a gente tira algo de contexto na Bíblia, a gente cria pretexto para fazer qualquer coisa. Meu convite, eu espero que você esteja acompanhando, assistindo esses vídeos comigo aí por um bom tempo, é de vocês realmente aprenderem a buscar o entendimento e a tirar suas dúvidas na Bíblia. Não é porque o pastor Arnoldo deu uma aula e falou que é assim, que tem que ser assim, gente. Eu adquiri boa parte do meu conhecimento correndo atrás, buscando fontes confiáveis e cruzando várias ideias para ter um cerne, para conhecer uma direção, para ter uma direção para isso aí. Então vamos ver um pouquinho de como ler uma carta do Novo Testamento, né? Como as cartas de hoje, a carta dos primeiros séculos, tinha um estilo convencional. Uma carta antiga, geralmente, ela ia ter, como eu disse, nome do autor. Quem que é o remetente? Pastor Arnoldo Jacober. Nome do receptor, né? O receptor pode ser você que está me assistindo. Não sei se o seu nome é Paulo, Pedro, Antônio, Cristina, Alessandra, Vanessa. Receptor, né? Então, autor, Paulo, Pedro, receptor, Igreja de Coríntios. Tinha uma saudação. Bom dia, boa tarde. No caso, Paulo gostava muito de a graça e a paz, né? E assim por diante ia. E quando ele terminava com uma saudação, como hoje a gente escreve. Na realidade, hoje em dia, ninguém mais escreve quase carta, né? A gente está aí num período que, quando muito, a gente escreve e-mail, porque hoje em dia, com o advento do WhatsApp, tudo é feito pelo WhatsApp, né? Então a gente escreve lá textos mal escritos, abreviados, e que não precisam de remetente ao destinatário, porque a pessoa sabe o que está falando. Mas uma carta era escrita assim. E, pasmem, na maioria das vezes a carta ela não era escrita diretamente pela pessoa. Principalmente no caso de Paulo, numa das aulas que eu dei, uma pessoa disse para mim: mas Paulo não sabia escrever grego? Provavelmente sabia. Porém, eu afirmo que não sabia escrever bem grego. Porque Paulo ele foi educado por Gamaliel, que era judeu. Então, muito provavelmente, Paulo sabia escrever bem hebreu. E vamos entender, gente, que naquela época era uma dificuldade você escrever, falar mais de uma língua era fácil. E escrever várias línguas é que era dificuldade, porque hoje em dia, se eu falo português, espanhol, inglês, francês, as letras, o alfabeto é quase o mesmo, que é o alfabeto romano, ok? Mas naquela época, o alfabeto hebraico, as letras do alfabeto hebraico, nada tinham a ver com o alfabeto grego. Eram alfabetos completamente diferentes, grafias de letras completamente diferentes. Então, muito provavelmente, Paulo talvez soubesse escrever grego, mas o grego dele não era o que a gente conhece como um grego tão polido, um grego tão bonito. Então, eles contratavam naquela época secretários que tinham o nome de amanuenses. Tá? Um amanuense é um escrivão, é um escritor profissional. Tá? Era um costume ali nos tempos de Paulo, ok? Aí esse amanuense, enquanto Paulo ditava o que ele pensava, o que ele dizia, esse amanuense transcrevia, usando as melhores palavras, usando os melhores verbos, as melhores conjunções, né? Se você for olhar em meus slideshows, se um dia você tiver minha apostila na sua mão, você vai ver que é cheio de erro de português. Eu sou teólogo, não sou professor de português. Sei o português, mas meu português é muito raso.
É lamentável, tem hora, o meu português. Aliás, se eu escrever à mão, você nem vai entender. Você vai precisar orar a Deus para ter discernimento de escritas estranhas, porque eu tenho esse dom de escritas estranhas. Eu escrevo mal pra caramba. Porém, esse problema era comum a todos daquela época. Então, Paulo contratava aí um bom escritor para transcrever as suas cartas e fazer com que essas cartas fossem bem escritas e bem inteligíveis. E o nome dessa pessoa era Amanuense. Então grava aí na sua cabeça, se um dia você vê esse nome, ouvir esse nome, não é palavrão não, gente, era o secretário, o escrivão das pessoas daquela época, ok? Interpretando as cartas, gente, isso é algo muito importante, tá? Como eu disse, eu sou ruim de português, porém, se você não souber fazer a interpretação de texto, você arruma uma confusão enorme, facinho mesmo, tá? Para interpretar as cartas, é importante a gente lembrar da cultura, o estilo de vida, eram diferentes, tá? As cartas, elas têm muito das coisas teológicas, sempre foram dirigidas a um grupo de pessoas específicas, a uma situação particular, por isso a gente tem que entender o significado do texto. O que estava sendo dirigido a primeiro passo, ler as cartas, é fundamental, antes de aplicar a carta à nossa vida. Para quem estava sendo escrito? Olha lá, no outro quadro lá embaixo, do lado aqui eu tenho, né? Por que foi escrito? Citei o caso da família de Cloé, que foi até Paulo. Falou, Paulo, lá em Coríntio a igreja está de ponta cabeça, o negócio lá está difícil, Paulo. E como é que a gente faz para resolver isso daí? E aí Paulo vai escrever uma carta. Por que foi escrito? Tinha problema na igreja de Coríntio. Qual foi a intenção do autor? Corrigir os problemas daquela igreja lá. Paulo, para corrigir o problema da igreja, ele escreve uma carta. Como foi recebido pelos seus receptores originais? Se a gente pegar a primeira carta aos Coríntios, a segunda carta aos Coríntios, a gente vai ver que surtiu o efeito que Paulo escreveu. Então, para entender uma carta, é preciso, né, lê-la como um todo, que você faz quando recebe uma carta de um amigo só escreve uma carta para você. Se você não for ler a carta inteira, você não sabe o que aconteceu com o seu amigo, ok? A carta, ela tem uma série de argumentos, né, dependendo do propósito do autor. Por isso, o contexto é sempre importante, né? Como eu disse, 3 perguntas têm que ser feitas. Por que foi escrito? O que estava acontecendo que levou à necessidade disso aí ser escrito, né? De repente eu sei que o meu amiguinho Pedrinho lá, ele está com uma necessidade financeira, mas eu sei que ele está dando umas cabeçadas, ele está gastando dinheiro com coisa à toa, ok? Por que eu vou escrever uma carta para ele? Ele está com problema financeiro. Qual a intenção do autor? Qual a minha intenção de escrever essa carta para o Pedrinho? É falar para o Pedrinho que ele tem que parar de gastar dinheiro com certas bobagens e ele tem que fazer um pezinho de meia, porque as coisas estão feias, né? Como foi recebida pelo seu receptor original? Depois eu vou descobrir se o Pedrinho aceitou o meu conselho e teve uma mudança, ou se o Pedrinho continua insistindo no erro dele, ok? Aplicando as cartas, gente, aplicação de cartas, a gente tem que tomar muito cuidado como eu vou aplicar essas cartas, ok? A aplicação da carta no Novo Testamento deve ser feita com cuidado, muito cuidado. Vejamos o que diz lá em 2 Timóteo 2,15. Procura apresentar-te a Deus, aprovado como obreiro, que não tenha o que há de se envergonhar, que maneje bem a palavra de Deus. Como que eu tenho que interpretar isso daí? O que Paulo está instruindo ali a Timóteo? Ele está dizendo, olha, você tem que saber o que você está fazendo. Talvez você esteja vendo esse meu vídeo, talvez é o primeiro contato que você tem com uma aula teológica, com um vídeo teológico, você está no caminho certo. Abrir a Bíblia e ler a Bíblia inteira é muito importante. Pelo menos uma vez por ano você deveria ler a Bíblia inteira. Porém, buscar um pouco mais de conhecimento de como fazer o uso dela é algo mais importante ainda. Por isso deve ser feita com estudo, oração e guiada pelo Espírito Santo. Existem regras para nos ajudar. Vamos ver um pouquinho dessas regras? Ok? Primeiro, quando nossa situação é igual à situação, né, de quem recebeu essa carta. A palavra é aplicável diretamente. Existem muitas passagens que podem ser aplicadas diretamente às nossas vidas. A lista dos pecados, por exemplo, lá de Gálatas, tá? Eu escolhi Gálatas 5, do 19 ao 21 lá, fala da lista dos pecados. Os pecados daquela época mudaram dos pecados de hoje? Não. Eles continuam tendo o mesmo nome, a mesma cara, o mesmo gosto e o mesmo jeito. Olha o que diz lá. Diz, ora, as obras da carne são conhecidas, elas são prostituição. Tem prostituição hoje em dia? Tem prostituição. Prostituição é pecado? Segundo a Bíblia é pecado. Meu querido, se você quiser servir a Deus,
se você quiser ser um cristão, você vai ter que fugir da prostituição. Não porque o pastor Arnoldo está falando, não porque outro pastor televisivo conhecido está falando, não, é porque é a vontade de Deus expressa. Mas foi Paulo que escreveu, mas Paulo conhecia os costumes e a vontade de Deus e foi inspirado pelo Espírito Santo. Impureza existe hoje? Existe. Lascívia existe hoje? Existe. Idolatria existe hoje? Existe. E olha, gente, idolatria, eu quero abrir aqui um parênteses, talvez você que esteja assistindo aí, você seja um irmão católico de uma outra religião que idolatra santos. Gente, idolatria não é só a imagem de barro, não, viu? Aliás, eu quero falar aos meus irmãos da fé aí, idolatria é você amar qualquer coisa. Hoje em dia tem muita gente idolatrando dinheiro, idolatrando marido, idolatrando filho, idolatrando pessoas televisivas e famosas. Também tem que tomar muito cuidado, porque idolatria é no pecado. Feitiçaria, inimizade, pórfias, ciúme, ou seja, essa lista de pecados continua acontecendo. E lá diz o seguinte, olha, quando a gente vai lá no final, já outra hora vos preveni que não herdarão o reino de Deus, que tal coisa, praticam. Se a gente for ver na Bíblia, lá no Velho Testamento, antes de Paulo, falava as mesmas coisas. Então a gente tem que saber, essa aqui é uma coisa que dá para me aplicar diretamente agora, nesse momento da minha vida. Se eu estou fazendo alguma coisa que acontece naquela lista ali, eu tenho que mudar esse hábito. Então a Bíblia, nesse momento aqui, essa carta aqui se aplica imediatamente. Né? Segundo, quando a situação de quem recebe a carta é diferente, né, da nossa, nós devemos buscar o princípio básico. Existem poucos princípios básicos, tá? Existe a oportunidade de, por exemplo, quando Paulo vai falar da possibilidade de comer comida sacrificada a ídolos, ele está escrevendo essa carta aos Coríntios. Um dos problemas que a família de Cloé relatou é que eles estavam tendo esse problema. Tinha pessoas que iam lá comer carne sacrificada a ídolo. Como que procedia? Eles tinham o templo pagão, eles iam lá, eles sacrificavam o animal. O que eles usavam no animal normalmente? Sangue, vísceras e algumas partes. O restante do animal ia para o açougue, né? E aí a pessoa comia isso aí estava escandalizando algumas pessoas. Isso aí acontece hoje, né? Eu separei ali 3 versículos, eu não pus tudo, senão vai ficar muito extenso, onde Paulo vai falar, olha, no versículo 1 Paulo vai dizer, olha, no que se refere a coisa sacrificada a ídolo, reconhecemos que todos somos senhores do saber, e o saber ensoberbece mais do que amor. Ele vai falar. No 4 ele diz, olha, tocante à comida sacrificada aos ídolos, sabemos que o ídolo de si mesmo nada é no mundo, que não há senão um só Deus. Ou seja, Paulo era consciente de que Deus era único. A pessoa foi lá, fez um sacrifício de um animal lá, para um determinado ídolo, é um pedaço de barro, como nós cremos, como Paulo cria. Porém, eu poderia pecar não por comer aquilo, mas por ofender a memória da pessoa que tem um conhecimento menor. Tá? Eu vou contextualizar, eu vou trazer isso para os nossos dias de hoje. Uma das maiores brigas que a gente tem hoje dentro do meio evangélico é a bebida. Misericórdia. Né? Ah, pode beber? Não pode beber? Gente, se eu falar que não pode beber, eu estou pondo uma falha e um erro na Bíblia, porque a Bíblia diz beber e não embriaguemos. Então a Bíblia diz que eu posso beber, mas não posso ficar bêbado. O grande problema é o limite onde eu bebi e estou sóbrio, onde eu bebi e estou bêbado. Se eu não consigo traçar esse limite, eu não devo beber. Mas, de repente, eu tenho a concepção de que eu posso tomar lá uma lata de cervejinha, eu posso tomar lá um cálice de vinho, isso não me afeta. Eu estou bebendo, mas eu não estou bêbado. O pecado é eu ficar bêbado. Eu bebi, não fiquei bêbado, não é pecado. Mas eu, de repente, bebo perto de um irmão que tem a consciência mais fraca. E isso escandaliza o meu irmão. E aí eu cometo pecado. Segundo o que Paulo diz no verso 13, ele diz, olha, por isso se a comida serve de escândalo ao meu irmão, nunca mais eu vou comer carne para que não venha a escandalizar. Então aqui a gente tem uma aplicação indireta da carne, como eu fiz agora. A gente tem problema com comida sacrificada hoje em dia? Não, hoje em dia os açougues matam, não sacrifica para ninguém. Então eu não vou passar por esse problema, mas eu tenho problema da bebida. E a bebida é similar. Posso beber, só que tem um limite. Só que se alguém deu pondo uma latinha de cerveja na boca, nunca me esqueço, aí teve uma vez que um amigo meu tirou uma foto comigo e ele bebe. Eu tenho amigos que bebem, eu tenho amigos umbandistas, eu tenho amigos kardecistas, eu tenho amigos de diversas outras religiões. Aliás, se você é crente e está me ouvindo e você só tem amigo crente, toma cuidado, porque você não vai ter como evangelizar mais, porque hoje em dia a gente evangeliza tendo amigos não crentes. O meu amigo que é crente, ele já está salvo, eu tenho que me preocupar com as pessoas que estão indo para o inferno. Então, foi tirada uma foto
e ele estava com uma lata de cerveja perto de mim e teve gente que se escandalizou, porque achou que o pastor Arnoldo estava bebendo. Aliás, antes mesmo de eu voltar para a igreja, um dia aí, quem sabe eu conte meu testemunho, minha história aí para vocês que vão começar a me seguir no meu canal aí. Aliás, abra um espaço aqui, se você está assistindo essa videoaula, chegou até aqui, se inscreve aí no meu canal, clica no curtir, vai ajudar bastante, divulga o nosso canal aí, que isso aí vai ser bênção não só para minha vida, mas para a sua também. E aí, a pessoa meio que se escandalizou, eu acabei me explicando, que eu, mesmo antes de eu retornar para a igreja, aí eu passei um período afastado da igreja, hoje já vai para 14 anos que eu estou de volta na igreja, e mesmo antes eu não bebi, nunca me interessei por bebida. Se me interessasse também, só não queria escandalizar ninguém. Porém, a gente contextualiza isso daí, ok? Aplicando as cartas, a gente tem que entender como é que eu vou aplicar. Terceiro, existe a passagem de que não tem aplicação direta com ninguém, muito menos para hoje em dia, né? Um bom exemplo disso são os comentários pessoais que Paulo vai fazer lá em 2 Timóteo, lá no 4:13, quando Paulo está encerrando 2 Timóteo, ele escreve no verso 13, né? Ele diz assim, para Timóteo: quando você vier, traz a minha capa, que eu deixei em Trode, na casa de Carpo, bem como os livros, especialmente os pergaminhos. Paulo estava quase para ser morto aí, ele ia ser decapitado já quase, estava no finalmente. Que aplicação tem isso para mim? Não tem aplicação nenhuma, isso aí foi algo pessoal que Paulo escreveu na carta se dirigindo a Timóteo. Tem uma única serventia, a gente sabe que Paulo passou por Trode, a gente sabe que Paulo estava esperando uma visita de Timóteo em seu cárcere, que Timóteo estava indo visitar ele na prisão, e pedindo para que ele trouxesse algo para ele, ok? Aqui a gente encerra a nossa videoaula, tá? Na próxima videoaula a gente vai falar um pouco a respeito das epístolas de Paulo e a redação de cartas no mundo greco-romano, aonde eu quero compartilhar com vocês que Paulo ali, ele lança um novo estilo literário e surpreende as pessoas daquela época pela forma como ele começa a escrever as suas cartas, ok? Até mesmo na cadeira de letras aí, muitas vezes nas aulas de letra é citado o estilo literário de Paulo, porque Paulo começa a escrever as primeiras cartas mais extensas, as primeiras cartas com uma grande quantidade razoável, ok? Encerrando esse vídeo mais uma vez aí, quero agradecer a todos que acompanharam esse vídeo até aqui, quero pedir para que você, mais uma vez, aí, se inscreva no nosso canal, curta, compartilhe, e eu espero que tudo que foi dito hoje seja muito proveitoso para a sua vida. Eu espero que Deus abençoe grandiosamente a sua vida, você que é meu irmão na fé, eu deixo a paz do Senhor. Para você que também não é meu irmão na fé, para você que talvez não seja crente, para você que talvez esteja tendo o primeiro contato com a palavra de Deus, eu também deixo a paz do Senhor, porque o Senhor Jesus, certa feita, disse aos seus discípulos: olha, em todo lugar onde chegares, saudais com a paz do Senhor. Aquele que receber a paz, pousa sobre ele. O que não receber a paz, torna para vocês. Eu espero que, se você chegou até aqui nesse vídeo, se você está assistindo até aqui, a paz de Cristo possa repousar sobre sua vida. Que você possa se sentir tocado e que essas videoaulas possam trazer um grande conhecimento e bênção para sua vida. Agradeço a todos. Fique com um bom dia, uma boa tarde, uma boa noite. Eu não sei qual é o momento que você está assistindo esse vídeo. Até logo.